Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e estamos com mais uma edição do Jornal da Fé. Messias desiste. Bolsonaro até que fim, graças a Deus, fez a cirurgia. Temos também a marcha para Jesus, lá em Goiânia, com mais de 350 mil pessoas. Glória a Deus. Só crescendo o evangelho no Brasil e no mundo. Mas não perca tempo, se inscreve no nosso canal, dê o seu like, tem o link das lojas parceiras lá na descrição. Vai lá, de repente alguma coisa te interessa e assim você também abençoa o canal. E também seja membro do nosso canal e assim você faz parte do grupo de membros com mensagens, com aconselhamento pastoral, devocional, oração e uma equipe preparada para te atender. Olha, nós estamos com sonho. Quer fazer parte desses sonhos? Dá uma olhadinha lá no comentário fixado do canal. Tem algo bastante interessante lá. De repente, você quer fazer parte desse nosso sonho. Olha. Graça e paz. Eu sou a pastora Juliana e vamos para a primeira matéria. Messias avisa Lula que vai deixar a AGU após derrota histórica no STF. Após sofrer uma derrota histórica no Senado Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que pretende deixar o comando da AGU. A decisão veio logo após a rejeição de sua indicação ao Supremo Tribunal Federal, que foi barrada por 42 votos contrários e 34 favoráveis, marcando um episódio raro na história política brasileira. Segundo informações, Messias avaliou que perdeu condições políticas de manter diálogo com o Congresso e com os ministros do STF, e o que comprometeria sua atuação institucional. A função da AGU exige articulação constante com seus poderes e a rejeição gerou desgaste significativo. O presidente Lula teria pedido que ele reavaliasse a decisão, mas o clima político nos bastidores indica fragilidade na relação com o legislativo e judiciário. O Messias, ele sentiu a perca, né, pastora? Chorou em público, as pessoas viram ele chorando. Na verdade, o que complicou ele muito, por mais que ele seja um homem de Deus, diz que ele é pastor, foi confirmado isso, mas foi as palavras. A gente tem que olhar bastante o que fala, porque as palavras dele o condenou nesse processo. Essa rejeição pode ser interpretada como um movimento espiritual ou apenas político? Apenas político, pastora. Não tem nada a ver com religião, espiritual, e tudo foi porque ele falou demais no passado. O que a Bíblia ensina sobre portas fechadas em momentos decisivos? Pastor, a Bíblia diz bem claro para mim, para a senhora, que a sabedoria está no ouvir. E às vezes nós falamos muito. E quando nós falamos muito, nós pagamos por aquilo que nós falamos. É o caso aí do Messias. Deus pode usar derrotas públicas para reposicionar líderes? Quem sabe Deus toca no coração do Messias, ele tem aprendido que é um homem de Deus com isso, e entender que as ideias dele, a ideologia dele tem que ser daquilo que ele é. Se ele é um pastor, ele é um homem de Deus, tem que ser convicto na religião que ele é. Luísa Posse anuncia a primeira música gospel, Quero Conhecer Jesus, e surpreende o Brasil. A cantora Luísa Posse anunciou oficialmente sua entrada no cenário gospel, revelando o lançamento da música Quero Conhecer Jesus, prevista para chegar às plataformas no dia 15 de maio de 2026. A canção será a faixa principal de um novo EP, voltado totalmente à adoração, marcando uma mudança profunda em sua carreira musical. Segundo a própria artista, essa nova fase não é apenas uma decisão profissional, mas uma transformação espiritual. Ela afirmou que passou a colocar Deus como prioridade em sua vida e declarou que esse novo caminho é resultado de um chamado. Em entrevistas recentes, Luísa revelou que sua experiência com fé aconteceu ao lado do marido e destacou que a mudança foi principalmente interna. Ela também relatou que tem enfrentado desafios públicos, mas agora com uma nova perspectiva, baseada em sua fé em Jesus. O anúncio foi feito
feito nas redes sociais, onde a cantora convidou seus seguidores a acompanharem essa nova jornada espiritual. Graças a Deus, né? Se converteu de verdade, tá aí um exemplo. Não estamos vendo ela cantando música mais circulares, ou música mudana, né, pastora, tá? Exatamente. E esse anúncio, pastor, foi no programa da Rede Globo Mais Você, com Ana Maria Braga. Tá. Lá ela relatou que ela não estava deixando a vida secular, as músicas secular, para passar só tocar a música gospel. Ela vai continuar nas duas funções, então? Não, ela vai só no gospel. Música gospel. Vamos procurar a entrevista dela, vamos trazer depois para o povo, pastora. Mas parece que essa aí teve a conversão completa. Saiu realmente do mundo. Essa mudança de carreira pode ser vista como um verdadeiro chamado espiritual? Pode não, Deus chamou, ela atendeu e agora ela é uma escolhida. Já tem dado palestra, tem participado de eventos e graças a Deus, tá aí. Deus trouxe, está firme. Como identificar quando alguém realmente teve um encontro com Jesus? Como identificar? Através das atitudes, pastor. Pode falar. Deus ainda levanta pessoas influentes para impactar vidas no meio artístico? É a forma mais, assim, abrangente de conseguir trazer almas para Jesus, porque a pessoa vê que uma pessoa famosa, ela se converteu e converteu de verdade, que é o jeito dessa moça, e aí acaba se entregando também naquele que é o único digno de toda honra, toda glória e todo o poder. A bancada evangélica se reúne em Brasília para definir estratégias sobre novas indicações ao STF. Parlamentares da banca evangélica no Congresso Nacional se reuniram em Brasília para discutir estratégias diante das possíveis novas indicações ao Supremo Tribunal Federal. O encontro aconteceu em meio a um cenário de forte tensão política, após a rejeição recente de nomes ligados ao governo, reacendendo o debate sobre a influência do Legislativo nas decisões da Corte. A chamada Frente Parlamentar Evangélica, que reúne dezenas de deputados e senadores, tem buscado maior protagonismo nas discussões institucionais, especialmente em pautas consideradas sensíveis, como temas morais, liberdade religiosa e decisões do STF. Nos bastidores, há preocupação com o perfil dos futuros indicados ao Supremo, e líderes do grupo defende nomes que estejam alinhados a princípios conservadores e à Constituição. Esse movimento mostra uma tentativa clara de fortalecer a influência política da bancada nas decisões jurídicas. Tem que sim ter influências nas decisões jurídicas e tudo baseado no que é correto. Não é porque é evangélico, eu sou pastor, a senhora é pastora, mas sim no que é certo. É claro que nós somos contra o aborto, nós somos contra muitas coisas, temos que defender sim essa ideologia, esse pensamento, mas sempre lembrar, fazendo o que é certo, sem ofender, sem atacar ninguém, pastor. A igreja deve se posicionar diretamente em decisões políticas como essa? Claro, com certeza. O que é certo, é errado, e a igreja tem que estar firme naquilo que ela defende, seja o pensamento dela. Qual o limite entre fé e influência política dentro de um país? Eu creio que não tem limite. Tem até aonde que tem que chegar, mas não tem que chegar no limite? Não. Até aqui é política, daqui para lá é religioso. Mas, independente de qualquer coisa, é saber o que é certo e o que é errado. Não é o meu ponto de vista, nem o ponto de vista da senhora que tem que falar mais alto. Sim, o que é certo. Deus levanta líderes para proteger valores espirituais dentro das instituições. Tem levantado aí a Luísa Posse, né? Tem levantado aí outras pessoas mais, como Marcos Feliciano, como Malta, como outras pessoas mais. E isto é muita, como Gaia também. São muitas pessoas que são de Deus, que estão lá e realmente, né, estão levantando a bandeira. Cerca de 350 mil pessoas participam da Marcha para Jesus em Goiânia, em evento impacta a cidade. A cidade de Goiânia foi palco de uma das maiores manifestações de fé do país. No dia 1º de maio de 2026, a tradicional Marcha para Jesus reuniu cerca de 350 mil pessoas, segundo estimativas divulgadas após o evento.
consolidando-se como um dos maiores encontros cristãos da região centro-oeste. A caminhada começou na Praça do Avião e seguiu até a Praça Cívica, reunindo igrejas de diversas denominações, famílias e caravanas vindas de várias cidades. O evento contou com apresentações musicais, momento de oração e forte presença de líderes religiosos e autoridades políticas. Autoridades locais destacam o impacto positivo do evento, tanto espiritual quanto econômico, exaltando que a marcha já faz parte do calendário oficial da cidade e atrai visitantes de várias regiões. Além disso, organizadores afirmaram que a edição de 2026 superou expectativa, com participação crescente de jovens e igrejas. Maravilha, isso é muito bom, saber que tivemos a participação de mais de 350 mil pessoas que participou da Marcha para Jesus. Ainda bem que isso já acontece em quase todas as capitais do Brasil, em várias cidades grandes, e que isso possa acontecer mais e mais vezes. Eventos como esse, num país que nem o Brasil, é necessário para ter a transformação das pessoas, pastora. Eventos como a Marcha para Jesus representa avivamento ou manifestação cultural? As duas coisas, o avivamento e também a manifestação cultural. E isso é importante, pastora, porque o Brasil é um país que cerca de 30% da população é evangélica. Então, é a manifestação cultural. E também o derramamento do Espírito Santo. Ora vem, Senhor Jesus. Qual o impacto espiritual de declarar Jesus publicamente nas ruas? Pastora, ali, esse impacto traz pessoas que não são evangélicas, pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que mexem com droga, pessoas que realmente precisam ser transformadas. E essas transformações têm que vir de dentro para fora. E isso é muito bom acontecer no Brasil. O Brasil está vivendo um novo tempo de crescimento evangélico? Creio que sim, pastora. Com essas marchas para Jesus, com esses eventos culturais, evangélicos que está tendo, isto é uma demonstração de como que o Brasil está crescendo evangelicamente. Bolsonaro passa por cirurgia no ombro e procedimento ocorre sem intercorrências. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia no ombro, realizada em um hospital de Brasília, e o procedimento ocorreu sem intercorrência. Segundo informações divulgadas por sua equipe médica, a intervenção já estava programada e teve como objetivo tratar dores persistentes decorrentes de problemas ortopédicos agravados nos últimos meses. De acordo com o boletim médico, a cirurgia foi considerada bem-sucedida e Bolsonaro permaneceu consciente e estável após o procedimento. Ele deverá permanecer em observação por alguns dias antes de iniciar o processo de recuperação, que inclui fisioterapia e acompanhamento clínico. Aliados próximos informam que o ex-presidente vinha enfrentando limitações de movimento e desconforto constante, o que motivou a decisão pela cirurgia. A equipe médica destacou que o quadro geral é positivo e que a expectativa é de recuperação gradual sem complicações. Maravilha, que bom que isso está acontecendo, né? Que bom que foi permitido fazer a cirurgia. Desde março, ficou esperando, já aconteceu, ele já está ótimo, graças a Deus já vai para casa. Que bom que está nessa forma já, né, pastor? Como a igreja deve agir diante de saúde de autoridades públicas? A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Vamos orar pela vida de Bolsonaro e tantos outros que necessitam. Existe propósito espiritual em momentos de enfermidade e recuperação? Existe, pastora. Claro que existe. Deus, ele deixa as coisas, ele permite que as coisas aconteçam para que as pessoas se voltem para ele, para entender que Deus, ele é Deus sobre a vida das pessoas. A oração pode influenciar diretamente na restauração física de alguém? Pode, lógico que pode. Nosso Deus fez e ele sim fará milagres. Temos lá a viúva que ficou, né? A mulher do fluxo de sangue que ficou 12 anos com fluxo de sangue e quando tocou na veste de Jesus, o milagre aconteceu. Temos também do cego de Jericó. Então, claro que pode. Pacheco sinaliza que está fora da disputa para o STF e muda cenário político. O senador Rodrigo Pacheco indicou nos bastidores que não pretende disputar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, afastando seu nome das especulações sobre futuras indicações à corte.
A sinalização ocorre em meio a cenário político tenso, após recentes rejeições e discussões sobre os novos nomes para o STF. De acordo com as fontes próximas ao parlamentar, Pacheco avalia que seu papel no momento é permanecer no Senado Federal, contribuindo com a estabilidade institucional e evitando entrar em uma disputa que poderia gerar ainda mais desgaste político. A decisão também estaria ligada ao contexto delicado entre executivo, legislativo e judiciário. Nos bastidores de Brasília, o nome de Pacheco vinha sendo cogitado por sua experiência jurídica e perfil considerado moderado. No entanto, a recusa muda o tabuleiro político e abre espaço para novas articulações possíveis e possíveis indicações ao Supremo. Pastora, a gente não sabe até onde que isso é verdade, não. Todo mundo quer ser ministro, porque ministro você entra com X idade, não tem muita questão da idade como entra, e só sai depois dos 70. Acaba sendo um emprego que você pode ficar 10, 15, 20, 30 anos lá, e ganhando um salário que eles ganham de 46 mil reais. Eu não sei se o Pachecão vai querer ser realmente só senador lá de Minas Gerais, né? Que ele é de Minas Gerais. E esse cara aprontou muito quando era líder lá do Senado. Saber recuar pode ser uma estratégia espiritual além de política? Eu acho que isso aí é uma estratégia somente política, mas ele não quer realmente recuar, não. Eu acho que ele está vendo que ele não consegue se eleger, apesar que tem algumas promessas lá de dentro do Senado que ficou de colocar ele como presidente, né? Como ministro, melhor dizendo, e que Lula não cumpriu com a palavra, escolheu o Messias. Essa é a revolta lá do pessoal do Senado, mas não sabemos. Como discernir quando uma oportunidade vem de Deus ou não? Essa oportunidade veio do homem, veio do pessoal do Lula. Isso é fácil saber. Agora vamos ver se o Pacheco vai continuar fazendo osso duro e depois vai aceitar ou se não. A Bíblia mostra exemplo de líderes que recusaram posições por direção divina. Aí é diferente, né, pastora? Aí é diferente. A Bíblia mostra assim, e as pessoas têm que ter uma conduta assim cristã. Eu não sei de falar no momento qual a religião que ele é. Só sei que ele é de Minas Gerais, mas é meio complicado. Mas mostra. Mas agora tudo aí é do homem. Portas Abertas Brasil completa 48 anos e lança a campanha nacional de oração. A Portas Abertas celebrou 48 anos de atuação no Brasil e anunciou o lançamento de uma nova campanha nacional de oração, voltada à igreja perseguida ao redor do mundo. A iniciativa convida cristãos de todo o país a intercederem por irmãos que enfrentam perseguição por causa da fé. Fundada com o propósito de apoiar cristãos em regiões hostis ao Evangelho, a organização atua como assistência humanitária, distribuição de Bíblia, treinamento de líderes e mobilização global de oração. A nova campanha reforça esse compromisso, destacando países onde a perseguição tem se intensificado nos últimos anos. Segundo a entidade, o movimento busca despertar a consciência da igreja brasileira sobre a realidade de milhões de cristãos que não têm liberdade para viver sua fé publicamente. A campanha inclui materiais devocionais, guia de intercessão e mobilizações em igrejas locais. Isso é bom, é importante. São 48 anos. Há uma história aí, viu, pastora? A igreja brasileira tem consciência real da perseguição cristã no mundo? Olha, pastora, falta ter mais. Precisa ter mais. O que acontece na Nigéria, por exemplo, e até mesmo no Brasil, são coisas fora do comum. Qual o poder da oração em situações onde não podemos agir fisicamente? É muito, né, pastora? A Bíblia própria diz, né, que temos que orar sem cessar, ou seja, sem parar. Então vamos orar. Se não podemos agir fisicamente, vamos agir espiritualmente. Por que Deus permite que cristãos enfrentem perseguição em alguns lugares? Eu acho que não é Deus que permite, é a humanidade. Deus, ele interfere até certo ponto na humanidade. E essa perseguição está na Bíblia. Se Jesus foi perseguido, porque eu e a senhora também não vai ser, né? Petróleo recua, mas segue acima de $108 em meio à tensão no Oriente Médio. O preço do petróleo internacional registrou recuo nas últimas horas, mas ainda permanece acima dos $108 por barril, refletindo o clima de tensão crescente na guerra no Oriente Médio.
O barril segue pressionando por incertezas envolvendo possíveis bloqueios logísticos e risco à oferta global de energia. Analistas apontam que a estabilidade na região, especialmente envolvendo Irã, Israel e a presença dos Estados Unidos, tem elevado risco geopolítico, o que impacta diretamente o mercado. O temor de interrupções no transporte de petróleo pelo extremo de Hormuz, uma das principais rotas energéticas do mundo, continua sendo um fator crítico. Mesmo com um leve recuo técnico, especialistas afirmam que o cenário ainda é de alta volatilidade. O preço elevado do petróleo pode gerar reflexos diretos na economia global, incluindo o aumento no custo de combustível, inflação e pressão sobre mercados emergentes do Brasil. Tem que ter a mudança, né? São mais de 2 meses de guerra e o petróleo continua com o valor lá em cima, as coisas não mudam. Trump falou que essa guerra seria de poucos dias e até hoje, infelizmente, estamos em guerra. Conflitos mundiais podem estar ligados a sinais espirituais dos últimos tempos? Com certeza, principalmente porque está envolvido Israel e Irã. Então, a gente não há nem como ter dúvida disso, pastora. Como o cristão deve reagir diante de crises econômicas globais? Como deve agir em oração e em jejum. Vigiai. São as coisas mais fáceis de nós reagirmos. Deus pode proteger financeiramente seu povo em tempo de instabilidade? Pode, e ele protege. A oração de um justo vale muito em seus efeitos e Deus ele protege sim o seu povo. A história fala isso, pastora. Vamos ao pensamento do dia. Olha, independente do que você pensa, temos uma jovem, uma mulher que cantava para o mundo e que agora está gravando seu primeiro louvor para Deus. Temos também Bolsonaro, que fez a cirurgia, e Messias, um homem de Deus, que errou no passado, mas Deus não dorme e paga agora no presente. A observação das nossas palavras, elas são necessárias no nosso cotidiano. Hoje, tudo que nós falamos, nós pagamos o preço, tanto espiritualmente como fisicamente. Messias está pagando o preço das opiniões emitidas por ele no passado. Agora, Deus ele transforma a vida como transformou a de muitas pessoas. E você que está aí do outro lado, ele também quer transformar a sua vida. Temos um sonho, querido. Está lá nos comentários fixado. Vai lá, entra, dá seu clique, lê. Se Deus tocar no seu coração, venha participar com a gente desse sonho. A sua ajuda é muito importante nesse projeto. Não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, tem o link das lojas parceiras na descrição. E também, querido, seja membro do nosso canal. E assim você vai participar do grupo de membros. Amanhã nós estamos de volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Fique na paz, pois com ela estamos indo embora.